E aí, pessoal, para a gente poder encerrar esse bloco de assunto, né, que são as ligações químicas e as geometrias moleculares, eu vou fazer exercícios desde a aula de ligação iônica, ligação covalente, tá? Vai ficar um pouquinho a gravação dos vídeos, afinal de contas eu estou fazendo aí exercícios de 4 módulos. Mas é importante fazer exercício, mesmo que já tenha estudado ligações químicas, para a gente poder revisar, né? Então vamos lá na página 14, pega o material de vocês, vamos lá. Exercício 1 na página 14. Os átomos dos metais têm tendência em tananana, elétrons, transformando-se em pam 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 pam. E os átomos dos não metais têm tendência em pam 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 pam, transformando-se em pam 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 pam. A ligação iônica resulta no pananã de íons. Vamos lá? Pessoal, a gente tem que lembrar o que? A ligação iônica acontece entre metal e ametal. É uma transferência de elétrons. O metal transfere o elétron para o ametal. Então o metal ele vai perder o elétron, ele se torna o cátion e o ametal se torna o ânion. Tá? E o cátion e o ânion vão se aglomerar formando aqueles cristais que eu já expliquei, e essa aglomeração se dá por atração eletrostática, atração de cargas, né? Já que o cátion é positivo e o ânion é negativo. Então a resposta é a letra B. O metal cede, vira cátion, o ametal recebe, vira ânion, e eles se atraem por atração eletrostática. Ok? Vamos para a questão 2 então. Exercício 2. A história do seriado Breaking Bad gira em torno de um professor de química de ensino médio com uma esposa grávida e um filho. Bom, não sou eu que não quero ter filho, mas vamos lá. A adolescente ainda piorou, que sofre de paralisia cerebral. Quando é diagnosticado com câncer, ele abraça uma vida de crimes, produzindo e vendendo metanfetaminas. Uma história linda. Temos aqui um exemplo de superação. Aí ele dá uma imagem, né? Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos na figura. Esses elementos podem formar o composto. Vamos lá. Eu quero que você junta o bário com o bromo. O bário é metal, o bromo é ametal. Então a ligação só pode ser ligação iônica. Metal com metal é ligação iônica. Por que eu coloquei o bário na frente? Porque o metal vai na frente, já que ele vai formar o íon positivo. Vamos lá, regrinha do escorregador. Bário está na família 2A, perde 2 elétrons, carga mais 2. Bromo está na família 7A, ganha 1 elétron, 1 menos. Desce com 2, desce com 1. Vamos lá. Então fica Ba1, bromo, desceu o 2. Então o composto é esse, a ligação é essa, resposta letra D de jeans. Vamos para a questão de número, nem sei qual é, 3 da FGV. Um tipo de material especial, seleneto de bismuto, capaz de conduzir corrente elétrica em sua superfície, não em seu interior, quando em contato com um semicondutor de arseneto de galho, resulta em um material que conduz eletricidade em várias direções e com níveis de energias diferentes. Incrível, hein? Meu Deus! Esses compostos seguem a fórmula XY, YX, blá. E essas ligações podem ser consideradas iônicas. Os íons negativos seguem a regra do octeto, enquanto os íons positivos apresentam a mesma carga que o alumínio. Vamos lá, ó. Seleneto de bismuto. Então eu tenho bismuto unido com selênio. E eu tenho aí arseneto de galho. É isso? É. Então, galho, arsênio. Tá? Vamos lá. O que ele fala pra gente? Os íons positivos têm a carga do alumínio. Galera, alumínio é na família 3A. Ele perde 3 elétrons, fica 3 mais. Então, o íon positivo tem a carga do alumínio. Lembra que o positivo é sempre a primeira parte. O restante segue a regra do octeto. Não é o que ele falou? É, né? Isso.
Vamos lá. Se a gente for consultar a tabela periódica, vocês têm uma tabela periódica, eu vou consultar com vocês lá na página 43. O selênio, o Se, é da família 6A. Para 8 ele ganha 2 elétrons, ficando 2 menos. Por isso que ele falou que segue o octeto. O arsênio está na família 5A, então ele ganha 3 elétrons, fica 3 menos. E aí? Desce as cargas, ó. Desce o 2, desce o 3. Fica bismuto 2, selênio 3. Então eu preciso de 2 bismutos para cada 3 selênios. Aqui o que acontece? Cancela, lembra? Então fica arseneto de galho, a fórmula é essa, é 1 para 1. Resposta é a letra D. Ok? Vamos agora para o next módulo, página 19. Página 19. Questão 1. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como as proteínas, gorduras e açúcares, e substâncias minerais, como por exemplo fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas. Eu quero saber o que é uma ligação covalente. A resposta é a letra E. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons, enquanto que a iônica pela transferência. Tá? Essa é uma questão bem decorebinha, bem conceitual. Já fui direto nos pontos. Vamos lá. Questão 2. Considere as figuras a seguir em que cada esfera representa um átomo. As figuras mais adequadas para representar uma mistura de compostos moleculares e uma amostra de nitrogênio. Bom, primeira coisa, vou colocar aqui do lado para a gente poder olhar a figura. Ó, o nitrogênio é o N2. Como que eu faço a ligação química desses dois nitrogênios? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, porque ele é 5A. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O nitrogênio, ele tem 5, então para 8 faltam 3 compartilhamentos, ó, que está aqui. Ele compartilha 3 vezes, ele fica N, ligação tripla N. Que logicamente é esse desenho aqui, sem dúvidas das vias. Esse ditado aí. Tá? Então, ok. Então, o nitrogênio é o número 1. Falta saber quem é o composto molecular. Não é? O que eu expliquei para vocês na aula? Eu expliquei que tinha uma diferença entre composto molecular e composto covalente, lembra? Lembra que eu expliquei isso para vocês? Ó. Tanto o composto molecular quanto o covalente, eles fazem ligação iônica. Tanto o composto molecular quanto o covalente fazem ligações covalentes para unir os átomos. Só que quem une essas duas moléculas? Aí depende. Se for um composto molecular, vai ser uma interação fraca que vai unir. Se for um composto covalente, aí vai ser outra ligação covalente. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um composto covalente. Percebam que eu tenho ligações covalentes unindo toda a molécula. Deve ser um composto covalente, talvez até um composto iônico, um retículo cristalino, não sei. Tá? Isso aqui nem ligação química tem essa porcaria. Né? Então, os compostos moleculares seriam essas daqui, provavelmente. Porque, vejam, não tem nenhuma ligação covalente unindo as moléculas. Só que a resposta correta é a 4. Por quê? Porque eu quero uma mistura de compostos covalentes. Aqui eu não tenho mistura, é tudo igual. Aqui eu estou misturando uma molécula tetraédrica com uma molécula angular. Né? Isso aqui pode ser são moléculas diferentes, enfim. Então a resposta aqui é a 5. Tá? Bom, é da FUVEST, né? Não dava para esperar que fosse fácil. Então a resposta é a letra E de escola. Tá bom? Vamos para o próximo módulo. Não, perdão. Tem uma questão ainda. Questão 3, hein? Achou que eu esqueci, né? Esqueci mesmo. Vamos lá. A questão 3. Próxima página. O fosgênio é um gás
é preparado industrialmente por meio da reação entre monóxido de carbono e o cloro. A fórmula da molécula de fosgênio tem. Então a molécula é CO e Cl2. Quem é o átomo central? Sempre quem está em menor quantidade. Só que aí eu tenho um problema, né? O átomo central, ele tem que estar em menor quantidade. Só que tanto o carbono como o oxigênio estão em menor quantidade. Quem eu escolho para ser o central? Aquele que consegue realizar mais ligação química. O carbono é 4A. Ele vai fazer 4 compartilhamentos. O oxigênio é 6A. Para 8 ele só faz 2 compartilhamentos. Então eu escolho o carbono para ir no centro, porque ele está em baixa quantidade, assim como o O, só que ele consegue fazer mais covalentes. Coloco o O ao redor, cloro, cloro ao redor. E aí eu tenho que fazer a ligação, né? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. Então, cloro dá 7A com 7 elétrons, carbono com 4 elétrons, oxigênio com 6 elétrons. Tá? Vamos lá, o carbono não tem que fazer 4 ligações? Então, fiz uma ligação dupla aqui, o que já atende, já acaba estabilizando o oxigênio, que tinha 6, com uma dupla foi para 8. Aqui faz 1 compartilhamento, aqui faz 1. Tá? A molécula fica assim. Então ele vai ter uma ligação dupla e 2 simples. O que me diz isso é a letra A. Tá bom? Nós não vamos fazer essa questão 4 não, porque essa questão 4 é de montar a fórmula de ácido. E quem vai ensinar isso é o Renato na aula de ácido, porque quem dá ácido é ele. Tá bom? Nós vamos agora para a página 23. Eu quero fazer com vocês a pergunta 4 da Unesp. Tá? A questão 1, 2 e 3 é a mesma coisa, pessoal. Quem vai fazer é o Renato, porque ele vai ensinar, né, a montar aí essas estruturas de ácidos, sais e bases. Vamos fazer a 4, a 7, que é a única, a 4, que é a única de vestibular, que é uma questão interessante, inclusive. Vamos lá. O dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio são 2 gases de propriedades bem diferentes. Por exemplo, no primeiro, as moléculas são sempre monoméricas. No segundo, quem é esse segundo? O dióxido de nitrogênio. As moléculas combinam-se duas a duas. Elas formam dímeros, gente. Elas se combinam de duas em duas, originando dímeros. Com base na fórmula de Lewis, explique as diferenças nesses comportamentos. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Eu disse para vocês na aula que o nitrogênio ele segue a teoria do octeto. Só que o NO e o NO2 eles têm uma exceçãozinha. Não precisa ficar com 8. O nitrogênio, quando estiver formando essas moléculas, ele não precisa ter 8 elétrons. Ele consegue ficar estável com 7. Quer ver? N, O e O. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou desenhando os elétrons da camada de valência com base nas famílias que vocês já sabem. Já cansei de falar quais são as famílias aqui. Vamos lá. O nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Ele precisaria compartilhar 3 vezes, não é? Então, vou compartilhar 2 aqui. Então, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o que compartilhou, 7 e 8. O nitrogênio tinha 1, 2, 3, 4, 5, foi para 6, 7. Galera, se eu fizer mais um compartilhamento duplo aqui, o que vai acontecer? Ele vai para, tá bem, 7, vai para 8, 9. Ele vai passar o octeto, o nitrogênio não passa. Então aqui vai acontecer uma dativa. Tá? Então a molécula fica assim, N, dupla O, dativa O. Eu sou obrigado a fazer essa dativa para não passar de 8 elétrons. Só que aí o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, mais o que compartilhou, 7, 8.
6, 7, desculpa, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais o que compartilhou, 6 e 7. Esse nitrogênio, ele está com 7 elétrons na camada de valência. Tá bom? Lembrando que aqui eu fiz uma dativa, porque se eu compartilhasse uma dupla, ele ia para 7, 8, 9. Tá bom? Ah, mas por que essa molécula forma dímero? O que acontece é o seguinte, ó. Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma molécula aqui e uma molécula aqui. Essas moléculas, elas não estão estáveis com 7 elétrons? Elas estão. Só que tem um elétron aqui sobrando. Um elétron de uma molécula acaba se unindo com um elétron de outra molécula. Eles acabam formando um dímero. Que é quando duas moléculas acabam aí se interagindo, tá? Isso é uma questão óbvia. Não, jamais foi sacanagem a Unesp ter cobrado isso, porque jamais as pessoas chegariam nessa conclusão. Toda turma que eu faço essa pergunta fica tipo, nossa, nunca ia saber disso. E realmente é bem difícil saber disso mesmo. Tá bom? Vamos agora lá para a página 26 para a gente encerrar fazendo perguntas de geometria. Página 26. Vamos lá? Vou colocar aqui para poder desenhar com vocês. Ó, baseando-se na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, assinale a molécula que tem geometria pirâmide trigonal. Galera, já disse para vocês, pirâmide trigonal é a piramidal. Vamos lá. Toda vez que eu tenho 4 átomos, pode ser trigonal ou pode ser piramidal. Para ser piramidal, tem que sobrar elétrons no átomo central. Para ser trigonal, não pode sobrar. Vamos ver aqui. Ó, tem que ter 4 átomos então e tem que sobrar elétrons no átomo central, ó. 1, 2, 3, 4, 5, não pode ser. 1, 2, 3, 4, só que não sobrou nada no central. Isso daqui, ó, lembra que eu falei que aparece aquelas geometrias moleculares diferenciadas só para atrapalhar, porque nunca é a resposta? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma bipirâmide de base quadrada. O enxofre está com 12 elétrons na camada de valência e tem 7 átomos aqui. Mas não é a resposta. Ai, mas eu nunca vou lembrar disso. Então, você vai olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos não é piramidal. Aqui menos ainda, só tem 3 átomos. Agora, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Sobrou no central, letra E. Essa é a geometria piramidal. Apesar de não estar desenhada na forma piramidal, ela é. Vamos agora para a questão 2. Vamos lá. Vou tentar fazer aqui com vocês também, porque eu preciso mostrar. Senão até eu desenhar demora. Eu tenho que associar isso, tá? Esses desenhos aqui estão errados e eu tenho que associar com esses daqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 átomos. Não sobrou nada no central. Isso é trigonal. Trigonal é o desenho letra B, tá? Esse daqui é um trigonal. Então, 1B. 2. 1, 2, 3 átomos. Sobrou no central. Isso é angular, que está aqui. 1, 2, 3, 4. Sobrou no central. Essa geometria, se tivesse que desenhar na forma certa, deveria ser piramidal, que é esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Automaticamente tetraédrica, que é essa. E aqui, né, 3. Não sobrou nada no central. Linear, que é a letra A. Tá bom? E por último, a questão 3. Vamos lá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A história nos mostra... A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e outros povos. No entanto, através de vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que os outros povos anteriormente citados protagonizaram
protagonizaram a nossa história. Gente, desculpa, minha leitura é ruim mesmo. Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o índio foi selecionada a área temática cultura e as questões foram construídas com base na obra. Gente, o que tem a ver isso? Meu Deus! Como que a Universidade da Santa Maria, isso? Como que ela vai unir isso com geometria? Estou ansioso. Tá vendo, gente? Nada a ver a pergunta. Aí a pergunta embaixo vai falar de abacate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Os habitantes do litoral pescavam. Poxa, caçavam. Que bom, né? À beira das águas. Na água, né? Pescar na água. Faziam fogo. Preparavam alimentos integrados por peixe. Gente, vamos para a questão. Os ossos, então terminamos os ossos. Basicamente são formados por colágeno, fosfato de cálcio. Eu quero a geometria do PO4. Ai, mas como eu vou saber, meu Deus, eu não sei nem essa carga. Gente, 4 daqui com 1 daqui dá quanto? 5. 5 sempre é tetraédrica. Ai, mas e a carga? Nunca citei a carga na aula de geometria, deve ser porque não influencia, né? Então se eu não citei, ela não influencia. Olha a octaédrica aqui, aquela geometria diferenciada que só aparece para confundir. Beleza? Beijo, abraço, boa quarentines.